E aí eu sigo com você, já já eu converso contigo de novo, Ananda. Pessoal, você com certeza que acompanha o Imperatriz Online está acompanhando também esse caso trágico que aconteceu na zona rural do município de Presidente Dutra, aqui no Maranhão. Foi no fim de semana passado, um jovem que, segundo a própria família e pessoas da comunidade, tinha problemas mentais, estava homenageando, falando que era fã do Lázaro, o serial killer que está sendo procurado há quase 2 semanas no estado do Goiás, em toda essa repercussão nacional. Depois que isso começou a ser divulgado, uma abordagem policial foi feita à casa dele e nessa abordagem policial ele morreu, atingido por 2 tiros na frente do avô de 91 anos de idade. É um caso trágico, seríssimo e que ganhou mais um capítulo porque agora os policiais foram afastados, não é isso, Ananda? Pois é, Mônica, os 3 policiais civis envolvidos nessa abordagem feita na casa do jovem Hamilton César Lima Bandeira, de 23 anos, no povoado Calumbi, em Presidente Dutra, eles foram afastados de seus cargos, isso para que seja feita uma apuração em relação às condutas deles diante dessa abordagem. E aí, Mônica, o próprio avô contou, relatou em entrevistas que o neto estava desarmado. A versão da polícia é que esse jovem de 23 anos, que segundo a família, que apresentou inclusive laudos médicos, tem problemas mentais, e aí, segundo a polícia, ele teria tentado atacar os policiais. De um lado, tinham 3 policiais civis armados, do outro tinha um menino de 23 anos com problemas mentais, que, segundo a polícia, estava também armado com uma faca. O avô do menino nega essa versão, diz que eles foram realmente abordados, a polícia foi até a casa deles. E aí, houve, então, os disparos que mataram aí esse menino de 23 anos de idade. Tanto a polícia quanto a própria família confirmam que, de fato, o Hamilton César fez uma postagem nas redes sociais, em uma espécie de homenagem ao serial killer Lázaro. E aí, segundo a polícia, foi essa postagem que acabou aterrorizando os vizinhos do rapaz. Isso porque, Mônica, a polícia disse que começou a receber diversas denúncias e disse, inclusive, que o menino tinha postado também uma foto com uma faca, dando a entender que faria algo semelhante na região e que os vizinhos dele teriam ficado aterrorizados e chamado a polícia. A delegacia de Presidente Dutra alega que a abordagem ela foi feita do modo como deveria ter sido feita e que os policiais só atiraram porque ele estava armado e tentou atacá-los. De todo modo, agora, gente, os policiais foram afastados. Então, pelo menos uma investigação está sendo iniciada. Mas sabe o que chama atenção nesse caso, Ananda? É que até agora, pelo menos não chegou até a gente, não foi feito por meio das redes sociais, uma nota oficial, por exemplo, do governo do estado, da Secretaria de Segurança Pública, da Secretaria de Direitos Humanos. O que está acontecendo, hein? É um caso tão sério, tão trágico, e até agora o que se tem é silêncio de todos os lados, não é? A informação nova é mesmo o caso do afastamento dos policiais, mas ainda sem um pronunciamento oficial, como acontece em muitos casos até de menor gravidade, e dessa vez não houve, ainda pelo menos, né? Pois é, Mônica, o governo do estado costuma utilizar muito as redes sociais. O próprio governador Flávio Dino utiliza muito o Twitter, por exemplo, para comentar de casos que acontecem aqui no Maranhão, de casos que acontecem fora do Maranhão também, por exemplo, em ações policiais truculentas em outros estados, mas desta vez, pelo menos por enquanto, o próprio governador ainda não se pronunciou sobre esse caso que é tão sério. Também falta o pronunciamento da própria Secretaria de Segurança Pública, da Secretaria de Direitos Humanos e de todas as pessoas que, de algum modo, estão ligadas à cúpula do governo do estado e que deveriam se pronunciar nesse momento, já que a gente tem um caso muito grave. Eu acho que, independentemente da gente ter um jovem de 23 anos que fez uma postagem nas redes sociais, obviamente que homenageando um serial killer, a gente entende que é errado. Existe uma versão da família de que ele tinha problemas mentais. Existe uma abordagem policial, o relato da família de que ele não estava armado e o relato da polícia que ele estava armado. Então, são muitas informações que elas precisam ser esclarecidas, até para que a própria população, não só de Presidente Dutra, mas do Maranhão, possa entender de fato o que aconteceu e ter certeza de que as forças policiais estão agindo em função da segurança das pessoas e não ao contrário. É um caso sério que exige celeridade na investigação, seriedade, mas que também exige um posicionamento dos líderes, aqui do estado do Maranhão. Isso mesmo. Se esse posicionamento acontecer, que eu acredito que vai, até porque o caso está repercutindo mais nas últimas horas, a gente está com espaço aberto para divulgar também aqui no Imperatriz Online. Presidente Dutra é uma cidade pequena, o caso aconteceu na zona rural do município,
mas é nossa obrigação como imprensa dar sim notoriedade ao caso dessa família que está sofrendo, que quer uma resposta e precisa mesmo de um pronunciamento oficial, de uma investigação para que se explique exatamente o que aconteceu, se é a versão da família ou se é a versão da polícia. Por enquanto, a gente segue aqui dando as duas versões e esperando o desfecho desse caso tão sério, tão trágico. Imperatriz Online.